Este programa tem o apoio de Planicare. Vá pelo seguro. Quando o assunto é saúde, a prevenção e a confiança fazem toda a diferença. Na Planicare, a adesão é simples, rápida e pronta a usar. Planicare. Vá pelo seguro. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem são e o que querem as sombras à volta de José Luís Carneiro. É falado para o futuro do partido. Esta sua demarcação da direção do Partido Socialista e de José Luís Carneiro, nesta altura, é um posicionamento para esse futuro? Não. É só uma opinião, é isso? É só uma opinião. E vou continuar a exercer a minha opinião com toda a liberdade. Há 6 meses, no podcast Vichy Soase da Rádio Observador, Duarte Cordeiro garantia que as críticas que fazia a José Luís Carneiro eram só uma opinião e que não tinha planos para fazer mais do que isso. Quer ser líder do Partido Socialista? Tem essa ambição? Não tenho nada na minha cabeça relativamente ao futuro e a qualquer cargo que eu possa desempenhar. Agora, apenas meio ano depois, é muito claro na ruptura. Decidiu não integrar a Comissão Política do PS porque não se quer comprometer com esta liderança. Com que objetivo? E porquê agora? Vou conversar com Rita Tavares, grande repórter de política do Observador, que há anos acompanha o Partido Socialista. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia, de terça-feira, 21 de abril. Bem-vinda, Rita. Olá, Sara. Porquê é que Duarte Cordeiro decidiu sair da Comissão Política do PS depois de ter aceitado ficar? Eu acho que ficou claro que Duarte Cordeiro quis aqui delinear o seu espaço como oposição interna. É uma espécie de oficialização dessa oposição interna a José Luís Carneiro, o atual líder do Partido Socialista. Dúvidas houvesse sobre esta possibilidade, ficaram desfeitas agora. Foi muito claro. Recordo que Duarte Cordeiro, por exemplo, quando José Luís Carneiro avançou para a liderança depois da derrota das legislativas do ano passado, que foi uma das vozes que foram ouvidas de forma muito forte, como Mariana Vieira da Silva e Fernando Medina, a pedirem para José Luís Carneiro ter menos pressa, ter mais calma e a discordar do método de ação e a ponderar até se poderia ou não naquela altura avançar ele mesmo para a liderança. Não avançou, mas ficou sempre como reserva, foi sempre visto assim. Agora, o que acontece é que esta reserva decidiu oficializar-se de forma clara. E oficializá-la com algum estrondo, porque ele está a marcar esta posição para fazer o quê? O que Duarte Cordeiro está a fazer de forma muito clara é dizer: eu sou uma alternativa a José Luís Carneiro. Esta é a parte mais clara. O que é que ele quer fazer com isto? Acho que o calendário político tem sido tão surpreendente nos últimos anos que é muito difícil nós dizermos que o plano dele é este agora e que é para isto que ele vai trabalhar. E, na verdade, os planos de um político como Duarte Cordeiro, que é bem tido no Partido Socialista, tem muita influência, sobretudo na Federação de Lisboa, no Distrito de Lisboa. Ele foi líder desta federação durante muitos anos, e, portanto, conserva essa influência sobre essa estrutura. Não terá dificuldade em ter a máquina com ele? Não teria dificuldade em começar a mobilizar militantes a seu favor. Mas o que eu estava a dizer é que uma figura assim, evidentemente que quando fala, sabe que ao falar vai ter um determinado impacto. E também sabe que vão ser feitas leituras, e as leituras, a mais clara e que não há maneira de ser, julgo eu, contestada, o próprio não vai contestar, aliás, a leitura que se fez ao longo destas últimas horas é que ele é uma alternativa a José Luís Carneiro, mas... Ou seja, que no horizonte de Duarte Cordeiro pode estar ser líder do PS. É assim a primeira leitura mais evidente. A primeira leitura é mais evidente, mas depois há várias, porque vamos lá olhar para o calendário político. Há coisas muito interessantes a acontecer. Nós agora estamos todos a respirar de alívio. Sim, depois por facto de não haver eleições no médio prazo. Mas se nós olharmos para o ano 2029, tudo vai animar desse ponto de vista. 2029
eleições autárquicas e há eleições legislativas. E porquê é que eu estou a falar de autárquicas? Porque o Duarte Cordeiro sempre foi um socialista apontado à Câmara de Lisboa, ele foi vice-presidente da Câmara de Lisboa na altura de António Costa e depois de Fernando Medina. É uma área pela qual ele nutre simpatia e gostaria de ter esse cargo executivo. Não esteve disponível nestas últimas autárquicas, porque ainda era cedo, tendo em conta a saída dele do governo, e também dedicou-se à vida empresarial e, portanto, está a dar esses passos e queria que as coisas ter mais tempo para se dedicar a isso. Mas em 2029 sabemos nós lá. E José Luís Carneiro, por seu lado, tem eleições diretas no Partido Socialista, volta a ter em 2028. São 2 anos depois destas. Isto é antes desse ciclo eleitoral. José Luís Carneiro aí vai saber se Duarte Cordeiro é o seu adversário ou se entende, por exemplo, que pode convidá-lo a ser candidato a Presidente da Câmara de Lisboa em 2029. E evitar que ele seja adversário. Poderia condicioná-lo. E estamos todos aqui a especular, mas a política tem esta parte divertida, não é? Permite-nos fazer este tipo de análise para o futuro, e eu acho que é importante também, para perceber estas decisões, olhar tanto para o passado, para aquilo que nos trouxe até aqui, como aquilo onde elas nos pode levar, e esse é um cenário possível, que eu acho que a esta distância ninguém vai admitir. Mas a verdade é que o calendário político mostra-nos que há aqui várias camadas que podem pesar sobre decisões políticas nesta fase. E não bastaria para isto agora, neste momento, para não se comprometer, ficar apenas fora do secretariado? Porque outros nomes de figuras que não são propriamente alinhados com José Luís Carneiro ficaram fora do secretariado, mas aceitaram integrar a comissão política. Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva, Alexandra Leitão. Sim, Ana Catarina Mendes, por exemplo, também, que saiu até do secretariado para ir para a Comissão Política Nacional. Aqui se calhar interessa perceber o que é cada um dos órgãos do Partido Socialista. O Secretariado Nacional é a direção, é um órgão mais restrito e de apoio ao Secretário-Geral, a José Luís Carneiro neste caso. Quem está de facto vinculado com o líder? Sim, é mais vinculado, decide num núcleo mais restrito, mais curto, com o líder diretamente sobre as orientações políticas do partido. Muitas dessas orientações são levadas e são debatidas também na Comissão Política Nacional, que é um importante órgão de direção, um órgão de direção intermédio do partido onde se decidem várias posições políticas do PS. Mas de temas maiores, não é? De temas maiores, por exemplo, a posição sobre o Orçamento do Estado. A Comissão Política debate esta posição, qual será a melhor posição do Partido Socialista. Já assistimos a várias reuniões destas para perceber o que é que o Partido Socialista pensa que se deve fazer a determinado momento e perante grandes questões, Orçamento do Estado, moções de censura. O que Duarte Cordeiro fez agora foi não querer ficar num órgão que é um órgão de deliberação e onde nós muitas vezes sabemos que há vozes críticas da direção a tomarem posição clara. Aliás, José Luís Carneiro fez isso mesmo durante a direção de Pedro Nuno Santos, quando o então líder do Partido Socialista ainda não tinha decidido o que fazer quanto ao Orçamento do Estado de 2025, e Carneiro chegou à porta da reunião e disse o que ele devia fazer era abster-se e viabilizar o documento do Governo. Portanto, é um órgão em que o Cordeiro até teria liberdade para discordar. E esta liberdade para discordar que ele reclama agora para sair da Comissão Política era possível manter na Comissão Política. Mas o que ele disse nas declarações que fez ao Observador no domingo foi mostrar-se que estava algo desconfortável com o que a atual direção estava a fazer passar, o atual líder estava a querer passar com a integração de vozes críticas da sua liderança na Comissão Política Nacional. Ele sentiu que o que estava a ser, a mensagem que estava a ser passada para fora era que quem aceitava ficar na Comissão Política Nacional aceitava ser da equipa de José Luís Carneiro e que de alguma maneira apoiava esta liderança. E não é isto que Duarte Cordeiro quer. Mas isso levanta uma questão em relação aos nomes que ficaram, não é? Porque ele diz que a decisão que tomou não vincula essas outras pessoas de que já falámos aqui, não é? Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina, Alexandra Leitão, Ana Catarina Mendes, mas
Esta jogada tem impacto também para a posição deles, não é? Sim, eu julgo que sim, e até podemos voltar à conversa de há bocado das camadas. Acho que é outra camada que se pode acrescentar. Se houver ali outras pessoas que queiram um dia candidatar-se contra José Luís Carneiro e desafiar a sua liderança, ficam já com esta diferença face a Duarte Cordeiro, e Duarte Cordeiro já ganhou aqui uma vantagem no terreno. É o primeiro a dizer: eu estou aqui, quero ficar aqui fora para poder discordar. Ao mesmo tempo está a passar essa mensagem. Quem ficou dentro pode estar a passar essa mensagem. Não digo que seja uma coisa que ele queira fazer, até porque há umas declarações dele que eu acho que acabam por tirar um bocadinho de peso a esta interpretação das coisas, que é quando diz que não faz nenhum juízo sobre as decisões de mais ninguém. Ou seja, quem fica, e ele não está a fazer um julgamento sobre isso. Não está a dizer que aquelas pessoas estão vinculadas a José Luís Carneiro. Portanto, está a tentar blindar essa interpretação. Ainda assim marca uma diferença. Mas a interpretação é livre, quem quiser. Diferença em relação a eles. Já voltamos à conversa com Rita Tavares. Na segunda parte vamos tentar perceber que outras sombras podem surgir na liderança de José Luís Carneiro e como é que o secretário-geral do PS as pode afastar. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Olha para o espelho, o que é que tu vês? E tu achas que o miúdo com 1,85 m, lindo de morrer, vai-se apaixonar por ti? Episódio 3. Desta vez, é amor. Os Ficheiros do Caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Rita Tavares, grande repórter de política do Observador. Rita, estas movimentações acontecem aparentemente aqui numa fase em contraciclo, não é? Numa altura em que José Luís Carneiro até tem bons resultados em estudos de opinião. Porquê agora? É porque eu sei que o tempo passa rápido, mas 2029 parece um bocadinho longínquo. É longínquo e acho que até pode passar pela cabeça de alguns socialistas, assim, que possam ficar mais animados com as sondagens, que se calhar isto não vai ser preciso esperar tanto. Para voltar a ser governo, nessa certo, lógica. Mas acho que há uma consciência muito grande no partido, diria que maioritária, de que o tempo no deserto vai ser longo, vai ser mesmo mais longo do que umas eleições antecipadas já ao virar da esquina, e que umas eleições antecipadas ao virar da esquina podiam não refletir os resultados que estão agora nas sondagens. Não é consistente ainda aquilo que vai sendo, os dados que vão sendo apresentados. Os socialistas e José Luís Carneiro, por exemplo, na reunião da Comissão Nacional disse: bom, é melhor ter boas sondagens do que más sondagens, evidentemente, mas ele mesmo pôs um freio enfim, é que possa haver aqui algum excesso de otimismo com estes números, e disse que o PS não podia viver nas inquietações sobre sondagens, afastando esse peso e querendo agora compor o partido. Há essa questão, que é, de facto, parece uma afirmação do Duarte Cordeiro que aparece aqui em contraciclo. Por outro lado, também aparece em contraciclo, ou seja, será que ele no futuro poderá ser acusado de deslealdade de forma tão clara quando até avançou numa altura em que Carneiro estava sólido? Só aparecer quando estivesse no chão, não é? Exato. Parece que é uma coisa mais pensada, mais articulada e mais racional do que estar a agir conforme uma emoção de momento, que é José Luís Carneiro estar a cair em sondagens, a estar a ser desconsiderado na oposição e a estar a perder esse terreno. Aí, se calhar, era visto como alguém que, sei lá, como António Costa em 2014, que essa guerra importante que houve dentro do Partido Socialista na altura ainda era recordada agora na rua, quando António José Seguro fez campanha eleitoral. Portanto, é uma coisa que foi difícil de digerir, porque foi António Costa, no fundo, a tirar o tapete a alguém que sabia que estava fragilizado na liderança do Partido Socialista. E é expectável que outras pessoas façam o mesmo, até sabendo, fazendo todas essas leituras de jogos políticos,
Podem surgir outras pessoas a tomar a mesma posição? Vamos lá ver. Duarte Isto Cordeiro? também não é propriamente assim a maior novidade do mundo, que Duarte Cordeiro era uma voz da oposição interna a José Luís Carneiro. Lá está, precisamente por aquilo que falava há pouco, de quando José Luís Carneiro avançou depois do Pedro Nuno Santos ter saído, foi uma das vozes que se ouviu. Que se ouviu falar a criticar José Luís Carneiro, e com ele, Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes. Portanto, foram todos socialistas que se colocaram nesse grupo de discordantes e desalinhados com o atual líder, e mais atentos e se calhar com mais capacidade crítica daquela que é a sua atuação, e portanto são nomes que são sempre sombras. Que são sempre sombras e que, ao ficarem na Comissão Política Nacional, estão a dar também aqui um sinal, que é, há bocado quando eu falava, o secretariado é uma coisa mais restrita, a Comissão Política é mais alargada. Eles não quiseram ficar no secretariado. Não foi de agora todos, não é? Por exemplo, Fernando Medina disse isto, que não queria ficar no secretariado, que preferia depois ficar na Comissão Política Nacional, logo quando José Luís Carneiro compôs uma direção no ano passado, no verão, quando chegou à liderança do partido. Duarte Cordeiro também foi uma das figuras que, mal José Luís Carneiro foi eleito, saiu ele mesmo pelo seu próprio pé na direção para dar liberdade a José Luís Carneiro para fazer as suas próprias escolhas, e disse logo nessa altura que depois estaria disponível a participar a outro nível no partido. Mariana Vieira da Silva também não quis ficar na direção, ficou na direção parlamentar e agora entra na Comissão Política, porque ela não estava. Ana Catarina Mendes é o elemento que aceitou ficar na direção e que agora sai e também prefere ficar na Comissão Política. E há outros nomes que se juntam a estes agora, que eu acho que já começam aqui a fazer um núcleo que é mais importante, porque as vozes também são vozes influentes publicamente, são pessoas que têm espaço de comentário, que têm visibilidade, têm notoriedade, portanto acabam por pesar. Há outro nome, Francisco Assis, estava no secretariado e quis sair porque diz que não tem capacidade para articular a sua vida no Parlamento Europeu e também e com uma função executiva no PS. Portanto, está aqui a Comissão Política tem uma série de elementos que são elementos que nós sabemos à partida que não são alinhados com a direção de José Luís Carneiro e que provavelmente um partido na oposição tem muitas situações críticas pela frente e nesses momentos críticos vão com certeza ser vozes ouvidas e vai de certeza haver muita animação naquelas reuniões. E perante tudo isto, José Luís Carneiro deve fazer alguma coisa ou deve ficar sossegado? José Luís Carneiro tem aqui agora este desafio pela frente, que ainda não começou, e que é a reorganização do partido, o reganhar a confiança dos eleitores, que o PS vem muito massacrado das últimas legislativas e muito traumatizado com aquilo que se passou, e há sempre esse receio presente ainda, está longe de estar ultrapassado. Por isso é que também há muitas reservas sobre, mas agora é que vai desafiar-se uma liderança. Por exemplo, não houve ninguém que contestasse, ou foi o candidato único, José Luís Carneiro, nestas últimas diretas. Portanto, por aí o PS parece estar alinhado que nos próximos tempos deve haver essa estabilidade interna, com votos críticas sim, mas ninguém o desafiou. E, portanto, fazer isso. Mas José Luís Carneiro tem aqui esta tarefa agora de reconstruir o Partido Socialista e de, também com essa reconstrução, poder acalmar estas vozes ou não lhes dar argumentos para virem dizer que ele está a ser um líder fraco, que não está a conseguir reconquistar a confiança dos eleitores e que, portanto, deve ser retirado daí. O seu trabalho, neste momento, vai ser esse, de reconstrução, até pela sua própria sobrevivência dentro do Partido Socialista. Obrigada, Rita. Obrigada, Sara. Rita Tavares é grande repórter de política. Pode ouvi-la todas as semanas, ou quase, no podcast Vichy Soase do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.